Olá, meu nome é Gabriela Scalon e está começando o programa ICPB Entrevistas. Neste espaço, faremos uma série de entrevistas com os psicanalistas do Instituto Círculo Psicanalítico de Brasília. Conheceremos quem são, suas pesquisas e muito mais. Eu conto com a sua presença. Dê o seu like e siga-nos. Hoje, nós iremos entrevistar a vice-presidente do Instituto Círculo Psicanalítico de Brasília, Adna Borges. Adna é psicanalista, psicóloga, com experiência também em gestão na educação, é licenciada em artes plásticas, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, professora de pós-graduação em teoria psicanalítica aplicada e coordenadora do grupo permanente de estudo Feminilidade e os Desafios no Mundo em Mudança. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É muito bom estar aqui, principalmente para falarmos, a respeito de um assunto importante, e um assunto muito intrigante, que é a mulher. Adna, nós vamos começar com esta reflexão. Um encontro, um sorriso, um toque, um beijo. Um desejo, uma fantasia, um homem, uma mulher, um casal, um filho do amor, um filho do desejo. Ela dará à luz. O medo do novo a circunda. Entre os rostos desconhecidos, ela encontra o rosto do afeto. Entre ela e o medo do momento, ela entrega o filho nos braços daquele que ama e se alegra com a felicidade. Adna, existe uma ideia romântica da maternidade, em torno da maternidade? Durante esse processo da gravidez, nem sempre ela vai encontrar na realidade esse ideal que ela almeja, que ela sonha. E toda essa situação mexe muito com essa mulher. Então, eu acredito sim que existe essa maternidade. Adna, essa idealização, ela parte da mulher, mas ela também parte da sociedade. Há uma expectativa da família, há essa construção. E qual é esse estado dessa mulher, no momento que ela se percebe grávida? Sim, há uma cobrança da sociedade, uma cobrança da família, há uma cobrança dela mesma, por se capacitar, por estar apta a gestar, a dar à luz a uma criança, Então, na grande maioria das mulheres, porque a gente encontra também na nossa sociedade, mulheres que não têm esse desejo de terem filhos, que preferem investir na carreira profissional e tudo mais. Mas, voltando à pergunta inicial, Então, há uma cobrança, sim, Essa mulher, inicialmente uma menina, ela é preparada, até mesmo com as brincadeiras, ainda temos essa preparação, e é louvável essa preparação também, ela é preparada desde a infância, para chegar um dia e ser mãe, e é importante que haja essa preparação, é importante que ela tenha essa identificação com a própria mãe dela, e aí nesse sentido há essa cobrança da sociedade para que essa mulher se torne mãe. Por exemplo, quando a mulher se casa, logo começam as perguntas das pessoas, da família, sim, da família, daqueles com quem eles convivem, e vocês vão ter filho quando? Sempre há essa pergunta. Não deixa de ser uma cobrança, no sentido de... E ela, ao se apropriar desse lugar que ela quer atender esse desejo da família, esse desejo da sociedade, quando há nela essa expectativa de chegar nesse lugar, ela vem enfrentando um estado de fragilidade emocional, ela está vulnerável, e supõe-se que este é o melhor e o momento mais realizador da sua vida. Quais são essas angústias que permeiam a mente dessa mulher, que traz esse sofrimento psíquico? Sim,
supõe-se que é a melhor época da mulher, né? E para ser essa melhor época, pode ser sim a melhor época da mulher, né? A melhor fase de sua vida, né? Mas para ser a melhor fase da vida dela, ela precisa de um preparo, ela precisa de um preparo psíquico, né? Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ao mesmo tempo acompanhada, acolhida, né? Ela precisa ser amada, né? Como ela vai desenvolver amor por algo que está sendo gerado dentro dela, né? Se ela não estiver, né, sendo amada, se ela não estiver recebendo esse amor também, né? Então, esse acompanhamento é muito necessário para que ela se sinta segura diante de tantos desafios que vão ocorrer ao longo da gravidez, né? A gravidez é separada por trimestres, né? Então, o primeiro trimestre ela enfrenta muitos desafios no sentido de, muitas vezes, mesmo com o preparo, com o planejamento para essa gravidez, né? Ela ainda pode, algumas mulheres, pode acontecer disso, de pensar, mas será que eu quero mesmo, né? Será que eu estou preparada, né? Esse medo pode acontecer, essa angústia pode surgir, né? Será que eu estou preparada? Será que eu vou conseguir? Será que esse bebê vai nascer com saúde? Será que vai ter algum defeito? Será que eu vou conseguir amamentar? Né? Então, muitas angústias permeiam as emoções dela, né? E por isso que ela precisa estar sendo acompanhada, ela precisa de um acompanhamento, seja da família, né, da mãe, né, seja ou de um outro responsável por ela, porque ela fica num momento de fragilidade, ela precisa de alguém responsável por ela mesmo, do companheiro dela, né? A importância dela ter assim, esse acolhimento, esse olhar para a situação dela. Sim, né? sim. E estar cercada, né, dessas pessoas, desses cuidados. Uhum. Mas na maioria das vezes a realidade ela aponta outras estatísticas também, Uhum. de mulheres que não estão preparadas, adolescentes que entram, né, nessa fase sem ter o mínimo de preparo. Com o olhar da psicanálise, como que essa pessoa, essa mulher, ela pode ser acolhida? Como que ela pode, nesse momento, quando há esse conflito, quando há essa falta de inaptidão para se apropriar desse estado, né? Uhum. Como ela pode ser acolhida? Como ela pode ser cuidada, essa mulher? Qual é o cuidado que ela tem que ser, que ela poderia ter? Sim, o cuidado é justamente esse acolhimento, essa atenção que ela precisa, né? Dentro do setting terapêutico a gente vai conversar, né? A gente vai deixar, né, o terapeuta deixa que o paciente fale a respeito da sua angústia, né? Mas nem todas as mulheres têm essa condição de estar em terapia, de estar num setting terapêutico, né? Muitas adolescentes engravidam no primeiro relacionamento, né? Às vezes sem essa atenção que a família poderia dar, sem a atenção que a mãe dessa adolescente poderia estar conversando, falando sobre os riscos, falando sobre os riscos de uma gravidez inesperada, né? No sentido do namoro, dos cuidados que precisa. E essa adolescente, falando aqui de adolescente, essa adolescente precisa ser acompanhada no sentido de que dentro da saúde pública, né, a gente vai ver a grande maioria das mulheres, né, que há uma defasagem na questão de atendimento, né? Então, justamente ser atendida, ser acolhida, ser acompanhada por especialista, né? E sempre que essa menina, essa mulher, seja que idade ela tiver, mas sempre que ela for a um atendimento, que ela esteja acompanhada, né? É muito importante que ela seja acompanhada do companheiro dela, né? Do companheiro de vida, né? Se na falta desse, acompanhada pela mãe, né? Que ela não vá sozinha,
porque muitas dúvidas surgem, né? E justamente pelo fato dessa parte da questão psíquica dela se sentir fragilizada, né? Mesmo que em um momento de negação ela diga, não, eu dou conta, eu vou assumir, né? Vou ser mãe solo, então eu vou assumir, eu dou conta deste processo. Mas é algo que é muito grandioso. Não mexe somente com o físico, mas mexe muito com o psíquico. Ela precisa desse acompanhamento, ela precisa de ter alguém junto com ela, precisa de alguém para conversar, ela precisa de alguém para estar com ela às consultas, alguém que possa explicar para ela como que está se dando esse processo de gestação, né? Que fases que ela vai enfrentar. Ela precisa deste acompanhamento. De hormônios. E muitas vezes uma adolescente não sabe lidar com isso. Né? Então, assim, quais são as consequências na fase da gestação e na fase do pós-parto? Sim. Na fase da gestação, primeiro, quando ela se descobre grávida, né? O medo é muito grande porque se é algo que é indesejável, né? Então o medo é muito grande porque como que eu vou falar isso para as pessoas, né? Vamos supor que seja uma adolescente, como eu vou falar isso para os meus pais? Né? Eles não esperavam isso ou não esperam. E o medo, ele sempre vai estar presente. O medo está presente na nossa vida sempre que a gente está diante de algo novo. E isso não vai ser diferente com a grávida, né? Então ela vai atravessar esse período de angústia justamente porque o que vem? O que vem no dia de manhã, né? Ela sonha com o bebê, né? A partir do momento que ela já está ali no processo de gestação, ela sonha com o bebê, mas ao mesmo tempo ela não sabe se esse bebê vai ser de acordo com o sonho dela, né? E ele nunca vai ser de acordo com o sonho dela, né? Ele é um bebê que a partir do nascimento é um bebê que vai chorar o tempo todo, né? Ou não, mas a partir do nascimento é um bebê que vai algo que vai requerer dela muita atenção, né? Ela precisa dar de mamar, ela precisa trocar a fraldinha, são demandas desse que saiu de dentro dela, mas e as demandas dela, né? Então ela tem uma série de situações angustiantes e ela precisa estar, como eu falei anteriormente, ela precisa estar preparada para essa situação. Como que ela vai estar preparada? Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa ter alguém junto dela o tempo todo, né? E é um momento onde a mulher ela se sente muito plena, né? Muito cheia de si, né? Cheia realmente, né? É algo que para ela é muito gostoso. A gravidez é muito gostosa. Em muitas situações, né, essa mulher ela vai sentir um prazer muito grande de estar grávida. Por quê? Porque ela é centro de atenções, né? No serviço, sempre uma comida diferente, dá essa preferência para aquela que está grávida. Ela vai sempre ter um local de destaque. Então, para ela isso é um momento muito, muito gracioso, muito, muito gostoso, né? De até mesmo essa importância, né? Eu estou gerando uma vida, né? Eu tenho esse poder. No ato no momento da gestação, ela sente, né, essa plenitude, mas há uma ruptura disso no momento do nascimento, não é isso? E como essa mulher poderia ser preparada para essas fases, a gestação, o pós-parto, né? Como ela poderia ser preparada? Sim. Psicologicamente? Precisa justamente desse acompanhamento, precisa dessa conversa, porque como que ela pode ser preparada? Ela vai, hoje nós temos muita informação, né? Então, eu acredito que a grande parte das mulheres ao ficar grávidas, elas vão ler bastante, elas vão buscar esse tipo de informação. Mas o preparo melhor é justamente essa conversa. Ela precisa de conversar, ela precisa ter alguém para conversar, né? Até mesmo para resolver as próprias angústias, os sentimentos que ficam muito instáveis, né? As emoções ficam muito instáveis, né? Ao mesmo tempo que ela chora, ela fica irritada, ela tem medo. Então, há toda essa questão da sensibilidade, né?
o corpo dela muda, ele muda totalmente, né? E ela precisa ter esse olhar, né, para esse corpo que muda totalmente. Então, num primeiro momento, ela pode achar que o corpo está feio. Depois, quando essa barriga já começa a aparecer, né, e todos começam a falar como ela está bonita, ela já vai se acostumando, se apropriando dessa situação, né? Então, justamente quando você pergunta, vai chegar essa fase onde ela vai ter que se esvaziar, né? Essa mulher, ela chega esvaziada para uma gravidez, né? Se a gente for olhar esse contexto psicanalítico da coisa, né? A menina, ela tem esse vazio. Nós mulheres, a gente é uma questão de existência, a pessoa já nasce sentindo esse vazio, essa falta? Pois é uma questão de constituição. É uma questão de constituição, no sentido que a menina, ela vai, a partir das vivências, né, ela vai aprendendo a ser mulher, né? Então ela nasce com sexo biológico, né? Nasce uma menina, mas ela vai aprender, ela vai se transformar numa mulher. Para se transformar numa mulher, ela precisa muito da mãe, né? Então essa menina, ela é um esvaziamento por constituição, né? Ela é constituída dessa forma, né? Se a gente for observar o Édipo e tudo mais, o complexo de Édipo, essa menina, ela é destituída. Então há uma falta, né? Então a mulher, quando ela encontra alguém que ela ame, né? Olhando assim em síntese geral, a mulher, quando ela encontra alguém que ela ame, ela deposita, todos nós, né? Depositamos nessa pessoa que a gente encontra todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, né? Os nossos sentimentos, a gente deposita nessa pessoa, né? Ou seja, a gente investe essa pessoa, né? Do sentimento, de uma libido, investimento libidinal, se torna um objeto de amor, né? Então, quando ela encontra esse homem, ele é para ela alguém que pode suprir a sua falta, né? O seu desejo, né? Poxa, encontrei alguém que eu amo pra caramba, né? E, nossa, ele é do jeitinho que eu pensei. Ou, poxa, a gente tem tanta coisa em comum, né? Então, no desejo dela, ele tem esse complemento, né? Quando você fala, né? Quando você trouxe essa reflexão inicial, então ela encontra nesse olhar dele, né? E há esse preenchimento, né? Ela tem esse bebê, né? Ela está gestando esse bebê, ela está como que preenchida, né? Ela está gestando esse bebê. A partir do momento que esse bebê nasce, ela se encontra novamente nesse esvaziamento, sabe? E esse esvaziamento remonta lá atrás, né? No vazio que tinha antes, numa ausência que ela tinha antes, né? Então tudo isso pode trazer para ela a dor novamente, né? Durante esse período que ela está plena, que ela está grávida, gestando, né? Cheia de si, e as pessoas todas olham para ela, como você está linda, não sente aqui, não, a comida vamos trazer para ela, né? Então ela se sente como que o foco das atenções, né? E após isso, com esse esvaziamento, essa atenção não é direcionada para ela mais. A atenção é direcionada para quem saiu de dentro dela. Até mesmo dentro desse percurso que ela vai fazer, né? Essa mulher, e a gente vai colocar aqui dentro do atendimento público, né? Esse percurso que ela vai fazer, de colocar esse bebê para fora, de se esvaziar, ela não vai estar nesse primeiro momento acompanhada. Então, todo esse processo de esvaziamento, todo esse processo de parir, né?
de colocar para fora esse bebê, ela não vai estar acompanhada dos seus, daquele que ela tem segurança, daqueles que ela ama. Ela sim vai estar acompanhada dos profissionais e tudo mais, mas tem outras também ali junto com ela. Então não tem aquele momento. Cada fase ela demanda uma atenção especial. Sim, cada fase ela sim. demanda uma situação diferente. Sim, nesse momento de se esvaziar, ela não tem uma série de profissionais ao lado dela, perguntando como está e ajudando, como a gente vê nos filmes. E aí é onde a gente volta para a pergunta inicial, essa ideia romântica, né? Então são poucas as mulheres que têm recursos de ter uma banheira em casa, de ter alguém para ajudá-la nesse processo, de ter o esposo ao lado dela, ajudando, né, na hora que esse bebê nasce e tudo. Então, assim, essa é uma realidade. E por que tem a palavra, né, depressão pós-parto? Né? Sim. Justamente essa travessia dessa fase, né, da gestação para esta outra fase, onde ela já não está mais preenchida, né, saiu aquele bebê, e ela enfrenta angústias diferentes. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essas angústias da depressão pós-parto, na fase do pós-parto. Essa fase do pós-parto é uma fase de esvaziamento, né? Onde o olhar não está voltado para essa mulher, mas está voltado para o bebê que nasce dela, né? Então, nesse sentido, mesmo que dentro de um acompanhamento, vamos dizer assim, do serviço público, mesmo que ela tenha alguém ali junto com ela, mas a grande maioria vai estar, das pessoas e tudo, vai estar com os olhos voltados para esse ser que saiu dela, que também é um bebê que precisa de cuidado, que ele não dá conta de falar, não é mesmo? Então ele é muito sensível. As demandas aumentam. Sim, sim. Esse olhar precisa ser voltado para esse bebê mesmo, né? Só que assim, ela está ali naquele processo de esvaziamento e poxa, onde está todo mundo que olhava para mim, né? Agora estão todos olhando para este outro, até mesmo quando ela volta para casa, né? Então há situações onde a mulher ela vai ter essa angústia para receber pessoas, né? E quando as visitas vão à casa, para ver quem? Para ver o neném que nasceu, né? Então isso traz para ela justamente uma angústia, é uma angústia tanto para o bebê quanto para a mãe, uma angústia de separação, né? Algumas mulheres não conseguem passar por essa situação, né? Elas ficam muito fragilizadas, já é natural ficar fragilizado, né? Então ela fica muito mais fragilizada e precisa realmente de um cuidado, de um olhar para ela. Por quê? Porque ela pode apresentar alguns sinais de muita tristeza. Aí precisa ter um cuidado quando ela olha para esse bebê, não reconhece esse bebê como um fruto, né, como um fruto dela, né, no sentido de querer rejeitá-lo, de querer jogá-lo fora, né, no sentido de que ela não está dando conta. Então precisa ter esse olhar, por isso que ela precisa de acompanhamento no início, durante e após também. E essa mulher, como é que ela chega no setting terapêutico? Essa mulher que já passou pela fase da gestação, mas que ela está enfrentando toda essa angústia. Como é que ela chega? Ela chega realmente muito angustiada, né? E é possível ela conseguir ressignificar? Claro. E dentro do processo terapêutico, o que vai acontecer é isso. Há esse espaço de fala, né? E aí é onde vai ser feito todo esse caminhar pela história de vida dela, né? Então, essa menina, ela vai aprender a ser mulher, né? E essa mulher vai aprender a ser mãe. É um processo, digamos, de alcançar uma maturidade. Sim. Porque geralmente ela chega, né, num estado de... Não são todas as mulheres, mas de maturidade. Sim. Né, pelas representações, pelas vivências, né, os modelos que ela teve, representação de pai. Qual foi o solo que essa mulher, né,
conviveu, o que ela recebeu, o que ela viu. Né? Então, muitas vezes é possível dela chegar no setting terapêutico num estado de imaturidade, até para se relacionar com as suas próprias questões e para ressignificar. Né? É um processo assim, de construção. Sim, é um processo de construção e é muito importante olhar para quem foi a mãe dessa, né? Quem foi a mãe dessa mãe? Então, como ela vai aprender a ser mãe? Né? Ela vai aprender a ser mãe tendo um referencial. Tá, mas e se ela não teve mãe? Né? Mas ela teve alguém que cuidou dela, alguém que cuidou com carinho. Então, a gente dá amor à medida que a gente recebe amor também. Então, ela precisa ser toda essa questão, né? E a psicanálise ela vai trabalhar muito essa questão da infância, é muito importante a questão da infância, né? A representação que ela traz dessa infância. E é um caminhar, né? É um caminhar para que ela possa amadurecer, que ela possa conhecer a ela mesma, né? Aprender a amar ela mesma e aprender a amar aquele que saiu de dentro dela, né? E até mesmo, né, quando vai dentro do atendimento, a gente faz esse acompanhamento, né, com outras mulheres, aprender a soltar esse que saiu de dentro dela, né? Em muitas situações as mães não conseguem liberar esses filhos, né? Se apegam de uma forma a esse filho e não conseguem liberá-los. E muitas vezes elas deixam o pai. Sim. E se voltam para esse filho. Sim, sim. Exerce o controle, né? Sim. Dele. E não deixa o pai também fazer ser a autoridade que precisa ser na vida desse filho, né? Então é uma questão de relacionamento, né? Família é uma questão de relacionamento. E é uma questão que não é fácil. Relacionar-se não é fácil, né? Então precisa justamente ver quem é quem, sabe? Os papéis precisam estar bem definidos, né? E essa mãezinha que chega para o atendimento, né? Para ser olhada dessa forma, né? Ela precisa de atenção no sentido que ela precisa aprender a ser mãe. Então é construído, isso é construído. E o processo que acontece dentro do setting terapêutico, ele funciona como um caminho de construção, como você falou, um caminho de ressignificação, né, e de percepção. Aquela mulher, ela amplia a percepção dela. É possível acontecer isso? Sim. E também de traçar o seu destino, se ver como uma pessoa dentro do destino. Sim. É possível? Como que acontece? E é uma via de mão dupla. Por quê? Para se dar toda essa ressignificação, né, ela precisa também estar bem, né, vinculada ao terapeuta, né? Esse vínculo é que vai fazer todo o processo ter sucesso, né? É justamente esse vínculo. Ela precisa ter segurança com o terapeuta ou com a terapeuta dela, né? Para que é uma via de mão dupla, né? Tanto ela aprende, né, a ressignificar-se, ela olha para dentro dela mesma, para esse crescimento, quanto o terapeuta, né? Porque à medida que a terapia prossegue, né, o terapeuta ele vai se lembrando de muitas coisas que aconteceram na vida dele, né? E isso se torna terapêutico também para o terapeuta, né? Então é uma construção, né? E dentro do processo da terapia, além dela alcançar, ela sai de um estado de maturidade, ela alcança uma maturidade, e dentro dessa maturidade ela pode equacionar questões que ela traz. Isso pode acontecer. Sim. Questões, digamos, questões neuróticas, questões de repetição, ela vai ressignificando. E aí, na convivência com aquele filho, o que acontece? Como esse filho vai ser posicionado na sociedade? Qual a visão que ele vai ter? Qual olhar para ele dentro da sociedade? Depois que essa mãe, a importância dessa mãe passar por esse processo, né? De alcançar essa maturidade,
de ressignificação dos seus valores e percepção de si mesmo. Isso reflete no filho, não reflete? Sim, claro. Como é sim. que isso O acontece? que acontece? Essa mãe, ela precisa ser ponte para esse filho, né? Ponte para levá-lo à sociedade, no sentido de que ela vai ser esse material significativo para ele. Ela vai ser aquela que traz a segurança, que traz o amor, ela vai ser aquela que traz o significado dos sentimentos, né? Por exemplo, a criança pequenininha, ela vai aprender o que é raiva, o que é carinho, né? Então, como que ela vai aprender? Ela precisa ter alguém que ensine para ela, que traga esse significado. Então, a mãe, ela funciona como se fosse uma ponte. Nós temos os nossos filhos e eles não são nossos, né? É uma ambiguidade, mas eles não são nossos. Nossos filhos são, conforme dizia já uma frase antiga, eles são do mundo. No sentido que eu tenho essa possibilidade de gerar, né? Mas eu não vou guardar para mim. Eu não posso guardar para mim. Então, por isso que eu vou ser ponte. Eu vou cuidar para que ele sobreviva de uma forma saudável, vamos dizer assim, né? Que ele consiga interagir com os demais, né? Que estão à volta. Num primeiro momento vai ser dentro da família, né? Possivelmente com o pai, com outros irmãos, com primos, com tios, avós, né? Dentro da família. Posteriormente, né? Vai se ampliando essa visão, porque ele vai para a escola. A grande maioria vai para a escola. Ou mesmo antes de ir para a escola, ele está brincando com outros, né? Ou seja, ele vai ter um outro contato com os demais, né? Depois, já na adolescência, ele vai ter muito contato com a sociedade em si, né? Então, a mãe vai funcionar como ponte. Ela precisa ser essa ponte. Ela não vai ter um filho para guardar para ela. Porque se ela guarda para ela, como que ela está preparando para essa criança, para esse filho sobreviver no mundo que a gente vive? E qual o papel do psicanalista? Assim, qual é o papel dele nessa travessia, dessa construção desse caminho? Facilitar para essa mãe essa visão. Porque a grande maioria das mães querem os filhos só para elas. Então, é facilitar essa visão. Como eu posso ser ponte? Como eu posso projetar o meu filho? Né? Ser esse meio termo. Nem amor de mais e nem amor de menos. Porque o amor de menos vai criar um vazio, uma desesperança. O amor de menos vai criar uma desestrutura no sentido de não dou conta de lidar com isso, uma insegurança, né? E o amor demais também vai gerar uma insegurança. Então ela alcança o equilíbrio. Sim, a proposta é justamente essa, alcançar o equilíbrio, né? E o psicanalista, ele tem um papel fundamental de caminhar junto. Sim. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona, caminhar junto, né? Caminhar junto e facilitar para que esse que está diante dele, seja mãe, seja filho, seja o marido, né? Seja quem for que está diante dele, que facilitar, né? Para que ele consiga caminhar, para que ele consiga caminhar mesmo em meio às suas dores, porque não tem como a gente se livrar da dor, né? Não há possibilidade de a gente ficar livre das angústias, né? A angústia, eu costumo dizer para os meus pacientes que ela troca de roupa, né? Você chega com uma angústia de uma certa forma e quando você consegue resolver aquilo ali, poxa, aparece uma outra situação. Então você tem que saber lidar com a angústia. Como que ele vai aprender a lidar com a angústia, né? E a gente volta lá para a questão de mãe. A mãe também prepara isso, né? Então ela precisa aprender justamente a preparar esse filho para passar pelas frustrações, porque a frustração a gente vai encontrar o tempo todo. Então, se ela não foi preparada para passar pelas frustrações, se ela não dá conta de passar pelas frustrações, pelas situações problema que ela vai encontrar ao longo da vida, né, que a gente não é livre disso, então como que ela vai ensinar o filho a passar por isso?
com que recurso que ela vai ensinar, né? Ela vai gritar demais? Ela vai bater demais? Ela vai ser ausente? Ela não vai conseguir falar nada? Ela vai dar amor demais? Proteger demais? Né? Então, é justamente isso. Como que ela consegue passar pelas frustrações, né? E como que ela vai conseguir ajudar esse filho a passar pelas frustrações, né? Então, essa angústia, ela vai ser constante, as dores e angústias vão ser constantes nas nossas vidas. Agora, a gente tem que saber lidar com elas. O papel do psicanalista é justamente, né, o papel do psicanalista, da psicanálise como terapia, é justamente auxiliar essa pessoa, esse indivíduo, né, a passar pelas situações de frustração, né, e conseguir sobreviver a elas. Mesmo que talvez você não resolva isso aqui nesse momento, mas você conseguir olhar para aquilo ali e dar conta de caminhar apesar dele. Uma vez, é correto dizer então que a pessoa que passa pelo setting terapêutico, que faz terapia psicanalítica, ela alcance um estado de apaziguamento nessas questões, dos medos, das privações, ou daquilo que ela guardou, daquilo que ela não conseguiu. Então, é possível alcançar esse estado? É possível ela alcançar um olhar sobre essa situação, um olhar, vamos dizer assim, mais maduro, né? Bem, eu tenho essa dificuldade, porém, eu preciso olhar de forma que isso aqui não vai me deter ao longo da minha vida, né? Não vai me atrapalhar a realizar outras situações, né? Porque eu preciso ter essa maturidade. Poxa, eu não consigo vencer determinada dificuldade, mas eu preciso passar por ela, né? Não ignorá-la, mas sabendo que existe, como que eu posso fazer para poder passar por essa situação, né? Sobreviver a essa angústia. Então, uma mulher que chega num setting terapêutico buscando a terapia psicanalítica, ela acabou de sair da gestação, ela está nesse processo, ela vai ter esse acolhimento, ela vai ter essa possibilidade de ressignificar esses pensamentos, e ela pode alcançar um outro estado. É possível isso dentro do setting terapêutico? É possível isso, porque se a gente conta aí com várias fases, né? A fase da gravidez, com todas as sensações e emoções, vamos dizer assim, a flor da pele, né? O pós-parto, que não deixa de ser diferente. Isso a gente nem colocou a questão hormonal, né? Que influencia muito. Queda e aumento e diminuição, questão hormonal. A fase do pós-parto, né? A fase que ela vai amamentar também, a amamentação também não é essa romanticidade, vamos dizer assim, que se diz, né? É uma fase que ela precisa estar concentrada, é uma fase de dificuldade também, né? A pega direito do bebê ao seio, né? Para não machucar, né? A mãe ter essa livre demanda, né? Dar conta de amamentar, precisa ter um momento calmo para isso, né? Se ela fica nervosa, o leite ele retrai, ele é suprimido. Então tem toda essa questão. E a partir do momento que esse bebê já está maiorzinho, o cuidado com esse bebê, a dedicação a esse bebê, né? Como ensinar esse bebê, como deixar o pai dessa criança entrar, né? Para fazer a parte dele também, a função dele também. Então, são fases, são inúmeras fases que a mulher passa, né? E também, como abrir mão dessa criança, que com o passar do tempo, né, se torna um adulto, né? E muitas mães ainda enxergam esse adulto como uma criança. Isso. Então, liberar essa criança, né? Esse vínculo, né, que é inseparável, dentro do setting terapêutico, ela também pode aprender
né, colocando para fora essa angústia, porque muitas vezes ela chega com essa demanda, e aí ela coloca essa angústia para fora e ela pode aprender a caminhar com essa criança e olhar para ele como um sujeito de informação que merece ser abastecido, ser direcionado. E ela ser pode liberado. aprender isso? Ela pode aprender isso? Sim, ela pode aprender sim. E ser liberado, né? Que é uma parte muito importante. Ela tem toda essa construção, né? Esse gerar, o esvaziar, o ter essa criança, o cuidar dessa criança, né? E o liberar esse indivíduo, esse sujeito para o mundo, né? Para ter as suas próprias vivências. Essa é uma parte muito difícil para a mãe. Liberar o filho para ter suas próprias vivências. Mas uma criança que recebe todo esse tratamento, esse apoio, essa direção, ela se torna uma criança diferente? Quais são assim as partes positivas? O que vai reverberar na sociedade ou nos seus relacionamentos? Essa possibilidade, né? Mas a gente leva em consideração também que há toda uma vivência, né? O ambiente também influencia muito. Então tem a família, tem a sociedade, né? E tudo isso vai ser um construto, né? Então, não somente o cuidado da mãe com essa criança, mas também em que ambiente que essa criança vive. Às vezes a mãe tece todos os cuidados para essa criança, mas o ambiente influencia também. Então nós somos formados a partir de um contexto, né? Não somente a questão geracional, né? Não somente a questão, né, da genética, mas também a questão do que temos aí no ambiente. E, Adna, você escolheu ser psicanalista? Você também é mãe. Como é que foi essa escolha? Como você passou esse processo? Então, eu descobri a psicanálise, meus filhos já estavam grandes, né? Antes eu tivesse descoberto antes. Muita coisa poderia ser minimizada, mas enfim. A psicanálise, ela veio como uma descoberta de amor para mim. Porque a psicanálise me encontrou num momento muito doído. E eu recebi esse acolhimento. E isso me transformou. E foi nesse sentido que eu pensei, bem, eu gostaria de proporcionar a outros também, né? Eu já estava na formação em psicologia e já desde o início da minha formação eu tive essa certeza, né? É isso que eu quero, é essa abordagem que eu vou escolher para caminhar, né? E aí a gente vê um pouquinho, né, da questão que a psicanálise ela vai muito a fundo, né? Então, nesse sentido, foi uma descoberta de amor, né? E eu acredito assim que aquele que tem a oportunidade de fazer uma terapia psicanalítica, ele não se arrepende, né? E ele provavelmente vai falar com outros a respeito, né? E vai entender que não é somente o alívio daquele sintoma, daquela angústia que ele chega, mas um acompanhamento que pode ser realizado por muito tempo, para a pessoa se descobrir, para a pessoa aprender sobre ela mesma e aprender a cuidar e a conviver com outros que estão ao redor dela. Pode dizer que é um marco na vida de uma pessoa, simbólico. Sim. Antes de passar pelo setting terapêutico e depois. Sim. E o que você pode compartilhar dessa mudança e dessa conquista? Sim. O olhar passa a ser diferente, né? O olhar para o outro passa a ser diferente, porque aquele que chega para você pro cuidado, ele não é visto como se é visto nesse sentido por aí, no sentido assim de ele tem um determinado transtorno, né? E quando o sujeito chega para ser analisado, né, ele é visto como pessoa que ele é, com a dor que ele tem, independente do que alguém já tenha falado para ele antes.
E isso é muito importante, é esse olhar para aquele que está diante de você, como pessoa, como ser único, né? Com as angústias que ele tem, com as dores, com as possibilidades que ele tem, apesar de, né? E isso que é proporcionar para a pessoa, né? Que a pessoa olhe para ela mesma, apesar de, né? O que em outras situações vão olhar para o apesar, né? Bem, eu tenho tal e tal transtorno, então eu estou limitado porque, né, eu não posso prosseguir diante daquilo que eu tenho. E quando o sujeito chega para análise, a gente vai ter esse olhar em específico para ele como pessoa singular que ele é, e não com a dificuldade que ele tem. A dificuldade vai ser mais um motivo para ele alcançar, né, satisfação na vida. Né? É um caminhar, né? Não é de um dia para o outro. A psicanálise, a terapia psicanalítica, ela tem um tempo para ser trabalhado, para ser caminhado junto com o paciente. E é um processo de acolhimento, de diálogo, sim, de percepção de fragilidades, e essa pessoa pode sair desse estado. Sim, e a sim, pessoa pode viver muito bem com o que passou, mas sim, continuando a prosseguir. Sim. Isso ela alcança dentro do sede terapêutico. Sim, sim. Há essa possibilidade, sim. Ela não fica limitada. E como muda a relação lá fora? Assim, depois de ter escolhido, né, a psicanálise, como mudou o olhar lá fora? Na sociedade, na família? Sim. Bem, agora esse olhar é um olhar mais, vamos dizer assim, precisa ser um olhar mais maduro, né? Mas não deixa de ser um olhar de amor. Um olhar de amor e olhar assim para a dificuldade que o outro tem, né? E tentar entendê-lo às vistas daquilo que é a psicanálise, daquilo que é o construto da psicanálise, daquilo que é o entendimento da psicanálise, né? Já não é mais um olhar simplório ou geral, né? Mas um olhar em específico. Não no sentido de querer rotular o outro, mas um olhar em amor, né? Um olhar com amor, olhar para a dificuldade que o outro tem para tentar, né, justamente conviver bem, justamente por conhecer esse amor que a psicanálise traz. E quando vai sair o livro? O livro? A angústia no parto. É uma construção. É uma construção. Nós temos um grupo de estudo que fala sobre a feminilidade, né? E até mesmo esse olhar eu vou colocar para a mãe, né? A mãe como essa questão do amor, essa questão do guardar o filho para si, né? Ou dá-lo ao mundo, né? Então essa vai ser a minha abordagem dentro da minha construção. No nosso grupo de feminilidade, então há vários outros temas, né? A gente escolhe um tema de acordo com o tema principal, né? O tema principal é a feminilidade e os desafios diante do mundo moderno, né? Diante desse mundo que a gente, da nossa sociedade, né? Então há vários outros temas com outras pesquisadoras, né? E justamente esse é um tema que mexe muito comigo e que eu gosto, porque realmente ele fala, a gente escreve daquilo que fala com o nosso coração, né? Então essa questão do relacionamento mãe e filha, né? E essa questão do relacionamento mãe com os filhos, principalmente mãe e filha, né? Porque essa menina, ela precisa ser preparada. Então isso chama muito a minha atenção e é o motivo das minhas leituras. O livro eu não sei quando vai sair, mas vai ser. Esse é o tema. Nós estamos aqui aguardando que essas questões, essa sabedoria, as vivências, e que a gente possa aproveitar ainda mais. Sim, né? sim. E então eu queria agradecer. Eu que por esse agradeço. momento
se você tiver alguma coisa para falar, assim, para que possa expressar isso, essa visão da psicanálise, esse cuidado da mulher, sobre essa angústia, depois deixar aberto para você também. A psicanálise, como disse Freud, é uma cura justamente pelo amor, é olhar para o outro com esse amor, né? A dificuldade que o outro tem e como ele pode sair dessa dificuldade, né? O meu estudo foi em relação ao medo que essa mulher apresenta diante de toda a situação, de todo o contexto do ambiente externo, vamos dizer assim, do ambiente interno dela, né? Esse medo que surge por esse momento tão especial da vida que é a gravidez. E esse momento ele precisa ser cercado de amor, né? Então, essa é a proposta da psicanálise, receber esse sujeito, né, com amor e olhar para ele com amor, né? Olhar para ele com amor e diante das possibilidades que ele tem, né, de vencer as suas angústias, de vencer as suas dificuldades. Porque é uma realidade silenciada, ninguém conhece o que se passa. Por mais que ela se expresse e tudo, mas é algo que é grandioso dentro dela. É uma construção. Obrigada. Eu que agradeço, Gabriela, e deixo à disposição, né, os contatos e tudo. Quero reforçar também que esse atendimento, né, não é feito somente às mulheres grávidas, né? Então, assim, o atendimento também é feito a adolescentes, a adultos, né? E eu agradeço muito a oportunidade. O Instituto Círculo Psicanalítico de Brasília está localizado em Taguatinga Centro, no edifício Taguatinga Trade Center. Aqui funcionam 3 clínicas de associados. Até o próximo encontro. Obrigada.